Bom, quando eu trago o termo saúde mental, o que vem à cabeça de vocês? De acordo com a OMS, saúde mental é o estado de bem-estar vivido pelo indivíduo que lhe permite desenvolver as suas habilidades pessoais, assim como contribuir com a sua própria comunidade. Em resumo, saúde mental é o bem-estar que te permite lidar com os problemas da vida. Dito isso, quantos de nós já não sofreu com algum problema de saúde mental, como a ansiedade, a depressão? Ou que não seja um transtorno, como eu disse, talvez uma condição como falta de foco, falta de motivação. De acordo com a OMS, desde 2022, saúde mental virou um tema de cada vez mais destaque, ainda mais depois da pandemia. No ranking mundial de saúde mental, o Brasil tem uma das piores colocações. E entre as diversas causas dessa deterioração, eu gostaria de destacar a digitalização do mundo moderno que nós vivemos. A cada milissegundo tem uma nova notificação, uma nova mensagem, um novo e-mail, um novo vídeo, alguma coisa que vai pingar na sua tela e vai direto para o seu cérebro no formato de estresse, de ansiedade, de incerteza. Eu gostaria de aproveitar esse gancho e perguntar, alguém aqui sabe o que significa brain rot? Brain rot se tornou a palavra do ano em 2024 e se traduz de maneira literal para deterioração cerebral. E é praticamente aquela sensação de quando você está scrollando o feed e você não se lembra do que você viu ontem. Eu acho que muitos aqui não se lembram do que viram hoje no feed. Bom, quando eu havia acabado de entrar na faculdade, eu já sofria com vício nas redes sociais, mas não parava por aí. Porque eu dormia muito mal, eu me alimentava mal, eu fumava, e quando chegava no final de semana, tudo que eu queria era esquecer dos meus problemas como estudante, e eu consumia álcool de uma maneira completamente desequilibrada. E o resultado de tudo isso é que no final do semestre, com as notas vermelhas, eu tinha que pedir para os professores darem aquela força para ver se eu conseguia passar raspando. E eu ficava me perguntando por que eu não consigo. Eu sento para estudar, mas eu não consigo. Eu deito para dormir cedo, eu não consigo dormir cedo. Eu passo o dia ansioso, como se eu estivesse com medo de alguma coisa. E a verdade é que, na época, eu não fazia ideia de que saúde mental e produtividade moram nas coisas que são simples. Vamos dar um rápido exemplo. A ciência já comprovou que a privação de sono traz diversos malefícios à saúde mental e física, e vai muito além do que passar o dia um pouco sonolento. Dormir mal pode agravar quadros de ansiedade, depressão, aumenta o risco da obesidade e até de doenças cardíacas. A gente tem um problema muito sério atualmente na saúde, porque desde 1990, a maior causa de morte do planeta são doenças cardiovasculares. Porque indo além do repertório genético que predispõe essas doenças, as pessoas no geral têm dormido mal. As pessoas no geral têm comido mal. As pessoas não têm praticado o mínimo de atividade física. E agora, pensem comigo, se você pode cuidar do seu sono, da sua alimentação e praticar qualquer atividade física, por mais mínima que ela seja, você não só está aumentando a sua disposição, seu foco, regulando o seu estresse, mas você está literalmente aumentando a sua longevidade e se prevenindo contra a maior causa de morte do planeta. Mas voltando ao primeiro período, onde eu dormia mal, eu comia mal, eu não me exercitava e eu fumava na época. Qual foi a minha atitude frente a essa situação? Eu comecei a querer entender como a minha rotina era disfuncional e como que eu poderia fazer o mundo ao meu redor girar ao meu favor ao invés de contra mim. E a minha primeira atitude na época foi de começar alguma atividade física, que foi a academia. É óbvio que é a mais barata que eu encontrei. Eu ia 3 dias na semana e para mim isso já era demais. E a cada vez que eu ia, eu ficava me perguntando se o esforço físico, mental e financeiro que eu estava depositando ali realmente estava fazendo alguma coisa. Até que eu comecei a perceber uma coisa interessante.
que a minha ansiedade diminuía cada vez mais. Eu saía do trabalho, ia direto para a academia, e quando eu chegava na aula, eu estava muito mais calmo do que o normal. E eu comecei a gostar muito dessa sensação. Não só isso, como começou um efeito cascata, porque eu comecei a desgostar cada vez mais do cigarro, porque ele atrapalhava o meu fôlego. E eu comecei a sentir falta. E a mesma coisa aconteceu com o álcool, que mesmo sendo consumido só nos finais de semana, daquela maneira, prejudicava completamente a minha evolução. Então vejam que, sem cigarro, cada vez menos álcool, dormindo cada vez melhor, eu passava cada vez menos tempo no celular. E tudo porque eu tomei uma atitude de transformar uma atividade física em um hábito. Um hábito, de acordo com o que a neurociência diz, é um comportamento que é perpetuado com o mínimo de esforço possível. Você não vê esforço em escovar os dentes ou puxar o celular quando você acorda de manhã, porque já é um hábito. Então, quando a gente começa algum comportamento novo, é óbvio que a gente vai ter que depositar muito esforço naquele comportamento. De acordo com o que a gente tem na ciência, a gente vai levar em torno de 18 dias até 90 ou mais dias para conseguir formar um hábito. Mas o que esses dois períodos de tempo têm em comum? Consistência. Acima de tudo, você precisa fazer, por mínimo que seja. Mas a consistência é o que vai fazer com que a cada vez que você execute esse comportamento de novo, o esforço depositado fique menor. E agora eu gostaria de trazer um reforço bem interessante aqui, porque eu sei que o nosso cérebro ele tem uma capacidade incrível de levar as coisas um pouco ao extremo. A gente falou aqui sobre vício em redes sociais, eu não estou falando para vocês jogarem o celular de vocês no lixo e nunca mais abrirem nenhuma mídia social. Eu estou falando para você colocar um controle de tela nos seus aplicativos, de 30 minutos, 1 hora por dia. E se você acha que isso é um exagero, eu convido os interessados a abrirem seus celulares, não agora, por favor, e olharem qual é o seu tempo de tela. A estatística no Brasil diz que as pessoas ficam, em média, 9 horas por dia no celular. Se você tirasse algumas horas e colocasse isso em outra atividade, como, por exemplo, ficar com seu parceiro, ficar com seus filhos, ou alguma outra atividade, como, por exemplo, aquele cursinho de inglês que você deixou parado desde o começo do ano. Tem um pessoal olhando triste para mim. Ou então, se você se dedicasse esse tempo, talvez 1 hora por dia, a aprender a tocar um novo instrumento, quantas músicas você já não saberia? Ou então, considerando que, na estatística que a gente tem no Brasil, as pessoas leem, em média, 4 livros por ano. Se você tirasse dessas 9 horas, 15 minutos de leitura, quantos livros você não teria terminado em 1 ano? Continuando o nosso reforço, eu falei sobre sono. Por favor, não pensem que quanto mais melhor. A ciência já tem um intervalo bem interessante e saudável do que é um período de sono interessante, que é de 7 a 10 horas por noite. Mas acima de dormir várias horas por noite, você precisa dormir com qualidade. Um sono de qualidade vem quando você evita as telas durante o período da noite, não deixa sua Netflix ligada enquanto dorme. Quando você evita a cafeína durante o período da noite, evita o álcool, estimulantes que destroem a estrutura do seu sono. A gente falou sobre atividade física. Eu não estou falando para as pessoas se tornarem fisiculturistas ou corredores profissionais. Eu estou querendo que nós façamos o simples. Então, se você tem tempo, dinheiro e gosta do ambiente da academia, vá à academia. Mas se você não gosta do ambiente da academia ou não tem tempo, não tem dinheiro, invista isso em outra atividade. Corra, ande de bicicleta, caminhe no quarteirão, faça uma arte marcial. Treine em casa, mas faça, lembrando-se da consistência, que o importante é que você faça. A gente falou sobre alimentação saudável. Alimentação saudável não é dieta restritiva. Alimentação saudável é você não pedir um delivery todos os dias. É você tentar comer mais frutas, talvez, tentar acompanhar uma salada nas refeições para quem gosta. Quais são as consequências de fazer o que é simples? A ciência me mostrou que uma noite de sono bem dormida me traz muito mais disposição e capacidade cognitiva durante o meu dia.
E para mim, como desenvolvedor, isso vale ouro. A ciência me comprovou que a atividade física não só regula meu estresse, minha ansiedade, como ela aumenta minha longevidade e apesar de, assim como vários de vocês aqui, passar a maior parte do dia no computador por uma questão de trabalho, eu tento evitar as minhas telas do celular o máximo possível para que eu invista esse tempo fazendo alguma outra atividade que para mim parece mais interessante, como ficando com as pessoas que eu amo, como lendo meus livros, saindo com meus amigos. Eu gostaria de trazer essa reflexão para vocês. Quantas vezes nós já não tentamos implementar algum desses hábitos na nossa vida e a gente simplesmente desistiu porque, pra quê? Vai dar muito trabalho, vai consumir muito tempo. Mas eu acabei de trazer repertório suficiente aqui para que todos saibam que ser um aluno melhor, um profissional melhor, um ser humano melhor, pode começar pelo que é simples. Muito obrigado.